paz do Senhor, irmãos. Vamos para mais um dia da nossa leitura bíblica. Amém. Continuando no livro de Salmos, hoje os capítulos do 107 até o 115 no livro de Salmos. Amém. Vamos lá? Capítulo 107 de Salmos, versículo 1 em diante. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome, com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus o livrou das suas aflições. Ele os levou por caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão das trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra Deus, contra as ordens do Deus Altíssimo, e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam a Deus, o Senhor, o seu amor, as coisas maravilhosas que ele fez por ele, pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferros. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou. Das suas aflições, com as suas palavras, ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram que o Senhor Deus faz as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas no meio desse perigo. Os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que ele fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nas coisas boas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Capítulo 108. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor, Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder, responde a nossa oração para que o teu povo que tu amas seja salvo. No teu templo, Deus disse, quando eu vencer, dividirei a terra de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar.
e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralha? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Capítulo 109. Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso. Os maus, os mentirosos, falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Ó Deus, um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que eu, seu acusador, seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como pecado, que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia, que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva, que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos, que sejam expulsos das casas em ruínas onde mora, que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas, e que estranhos fiquem com o que ele conseguiu, com o seu esforço. Que ninguém seja bom para ele e que não haja ninguém que cuide dos seus filhos órfãos. Que todos os seus descendentes morram logo e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. Que o Senhor nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre dos pecados deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos, pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar, que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar, que ninguém o abençoe. Para ele era tão difícil amaldiçoar como se vestir. Que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem, que ele seja como a roupa que o cobre, como o cinto que ele usa. Ó Senhor Deus, paga assim aos meus inimigos, aos que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois é bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado, estou ferido no fundo do meu coração. Vou me acabando como a sombra do anoitecer. Sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto de tanto jejuar. Os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçoam de mim e zombando balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus, salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servo, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu o louvarei na reunião do meu povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que o condenam à morte. Capítulo 110. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ó rei, Senhor Deus, estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domina os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez esse juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ó rei, Deus está do seu lado direito e derrotará os reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações e cobrirá de mortos os campos de batalha. E no mundo inteiro derrotará os reis. No caminho o rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. Capítulo 111. Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las em tudo o que ele faz. A glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder
ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Capítulo 112. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão, para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado nem tem medo. Ele tem certeza que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Capítulo 113. Aleluia! Servos de Deus, o Senhor, louvem o seu nome, que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Capítulo 114. Quando os descendentes de Jacó, povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Ficou sendo a sua prosperidade. O Mar Vermelho olhou e fugiu, o Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. Que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforme as pedras em fontes de águas. Capítulo 115. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque é que as outras nações nos perguntam: onde está o Deus de vocês? Nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai som algum. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor, todos que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhe dê muitos filhos, a vocês e aos seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus o Senhor, mas nós que estamos vivos daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, a minha vida e a tua vida,
e que você fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.